Bom, eu vou dar continuidade a esse quarto vídeo da série Considerando Nossa Clínica. Nós, analistas, estamos passando por um momento ímpar neste momento. Nós sabemos, nós que somos de fato analistas, sabemos que não existem analistas espalhados pelo Brasil. Nós também sabemos que existem pessoas que se intitulam psicanalistas, mas que não passaram pelos trâmites da formação de um analista, não chegaram a esse lugar. Os nossos clientes não sabem se eles estão num psicólogo, num qualquer coisa, ou num analista, e não são obrigados a saber. Nós sabemos que em determinadas cidades do país não tem analista. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos também. Na França também, né? Analista não é um negócio que é que nem botequim, tem em todos os lugares, ou sei lá, padre tem em todos os lugares, não tem na Amazônia, né? O Papa tá tendo que botar. Mas enfim, a gente não é igual planta que dá em todo lugar. Por quê? Porque os analistas são formados em centros urbanos que congregam esses analistas e eles têm as facilidades de estarem naqueles centros urbanos ou de migrarem para aqueles centros urbanos e passarem a fazer parte de uma comunidade onde eles se formam analistas. Alguns depois seguem uma carreira solo, alguns. A maioria é ligada sempre a alguma associação psicanalítica. Às vezes se aborrece numa, troca para outra, mas não faz mal. Ele já é conhecido. E quando ele vai a um congresso, seja da associação dele ou a do vizinho, ele é reconhecido. Ele, eu sei quem é, ele publicou tal coisa, ele apresentou em tal lugar. Da mesma forma que a gente sabe quem que é lacaniano e quem que não é lacaniano. E quem que não é nem uma coisa nem outra. São sociedades antigas, como a ASPID aqui no Rio, né, que era a IMP, que não vem da IPA, né? Era até um camarada da aeronáutica, acho que fundou. Mas acabou virando uma sociedade psicanalítica. Então, e acabou sendo aceita como tal, e acabou sendo... Ela é mista, ela tem várias linhas, várias correntes e tal. Então, embora ela não seja legítima no sentido de uma tradição, de veio lá, alguém que veio, que fez análise com o Freud lá na ponta, né? Um fulano que fez análise com fulano, que fez análise com fulano, que chegou no Freud, né? Que é muito mais um analista, assim, né? Se você veio de uma linhagem, ela não vem de linhagem, mas ela já é muito antiga, né? Então, existem essas sociedades, né? Tem a Madre Cristina lá em São Paulo, que também ela tem uma história. Tem aquela senhora Winnicottiana que fez embora Winnicott vem da sociedade psicanálise, né? Enfim, então a gente vai sabendo quem é quem, o que produziu e tal. As pessoas normais não sabem. E nesse momento da Covid, a gente pega pessoas que vêm do Brasil. E nesses lugares de onde elas vêm, nesse mundo onde elas estão, elas não sabem o que é um analista. Elas veem você na rede, elas conversam com você porque você postou um post interessante, ou porque você disse coisas interessantes, ou porque a amiga dela mostrou um negócio lá que você falou, aí ela pede para ser sua amiga, ela começa a conversar com você, aí vai conversar, vem, ela pode pedir para você tratar dela e tal, e você vai fazer o trâmite normal, só fazer um contrato de entrevistas e vai entrevistar como um analista. E você vai avaliar a possibilidade de analisabilidade desta pessoa ou não. Às vezes, ela vem de um estamento econômico muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Embora a gente tenha os nossos SPAs, as nossas experiências com pessoas de outros estamentos sociais e de outras realidades. Mas por ser de estados muito distantes,
onde as músicas são outras, onde os hábitos são outros. Vocês se lembram na época daquela gente que precisava destituir a Dilma? Né, o político se abraçava com a bandeira do Brasil e votava contra a Dilma. Aquilo era para agradar uma plateia dele, né? Era assim que tinha que ser, porque senão a cidade, os eleitores dele não confiavam que ele de fato tivesse. Então, a gente pega na clínica da gente outra coisa, a gente pega pessoas que, elas lá no ambiente onde elas viviam, elas eram tidas como analistas, elas eram as analistas locais. Então, elas têm um conflito muito complicado vamos chamar de ego. Não é bem de ego, mas é, enfim, da imagem que elas estão vendendo na cidade e, de repente, elas não são aquilo. E elas sabem que elas não são aquilo. E elas não teriam mesmo como ter tido a oportunidade dos que tiveram e estão tendo a oportunidade de estar nos grandes centros, de fazer uma formação que leva anos, não é? E tem a vida inteira, para o resto da vida você está conectado com os analistas. Então vocês vão pegar pessoas, tanto que saíram dessas análises que não eram análises, como dessas pessoas que faziam um papel que elas consideravam que elas nem sabiam o que significa a palavra psicanálise. Era bonito, a faculdade falava, o professor disse, elas se formaram e de repente elas vão pedir ajuda a vocês. Mas elas não têm o hábito que o analisante normal tem. E é fundamental que a gente entenda que não é uma falta de caráter ou de aproveitamento. Às vezes, eles entrarem na rede e perguntar assim, posso falar com você, não sei o quê? Porque eles não sabem a diferença entre o que é um analista e o que é outra coisa. Eles não sabem que posso falar com você significa eu preciso de uma sessão. E se você disser para eles, escuta, mas isso é uma sessão, nessa PAF que a gente diria, né? Nessa bafuf que a gente faz, pareceria uma coisa argentária e louca. Então, a gente tem que dosar muito. Por quê? Porque ele, nessa hora, o que aconteceu? Você virou uma espécie de a garantia dele. Aliás, o analista, na transferência, ele vira ou garante para que aquela coisa cresça. Mas você passa a virar a garantia dele. O perigo é que você vire o amigo íntimo e resolva todos os problemas da vida dele. Aí você sai do lugar do analista. Mas também você não pode chegar e ser grosseiro. Falar, meu irmão, você acabou de ligar para mim, isso é uma sessão, olha só. Né? Que nem Lacan, mon cher, não, né? Pode pagando. Não é assim. Então, a gente... essa situação do Covid também, ela está tendo que obrigar a gente a educar a pessoa a fazer análise. A educar a pessoa a entender que, na realidade, ela ligou para você e a partir do momento que ela ligou para você porque você é o analista dela. Mas você não vai poder, de cara, sair acertando o jogo duro, assim. Você vai ter que... Ela ligou para você para perguntar uma bobagem lá que ela acha que é muito importante, muito séria. Você dá a informação, tipo assim, olha, uma senhora está sendo espancada aqui, o que eu faço? Você liga para 1-8 não sei o quê, mas olha só, para você falar comigo, toda vez que você falar comigo, você está fazendo uma sessão. Você quer uma sessão agora, para você entender por que essa senhora está sendo espancada, move com você, mexe com você? Aí, aos pouquinhos, essa criatura vai entendendo que cada vez que ela fala com você, é uma sessão. Mas você não vai sair cobrando. Você simplesmente manda ela ligar lá para aquele Disque Mulher e pronto. Ou para 190. E explica como é que faz. E sai fora. Aí se ela quiser explicar, não, mas deixa eu te explicar, é minha amiga. Não, mas aí já você vai me explicar na nossa próxima sessão, porque aí já é um assunto seu.
Então você vai ter que começar a não se confundir com ele. Mas esse não se confundir com ele obriga você a um salto alto e uma saia justa que aqui não teria porquê, né? Se um analisante carioca ligar para tua casa e falar que a vizinha está apanhando e ele, o que ele faz, né? Ele está fazendo uma sessão com você. Mas lá no meio da Amapá, ou no meio do Paraná, ou no meio do Goiás, ou no meio de Minas, ou no meio de, sei lá, esses lugares que na verdade não tem analista. Tem algumas pessoas que se dizem ou que foram até lá, mas que ensinaram coisa nenhuma, os ensinos são terríveis às vezes, e aí ensinaram errado aos tais terapeutas que trataram por sua vez errados e que às vezes pedem a você ajuda. Outra coisa que então você tem que ter são duas coisas. Uma é com a vítima, que foi cliente desse tipo de coisa e ele acha que você então virou a mãezona dele, ou o paizão dele. E vocês têm que entender que não é por esperteza, ou mesmo que seja por esperteza, isso é uma coisa que vai ser tratada lá na ponta. Por quê? Porque é uma região onde a esperteza é o chique. Eu conheci uma região onde eu tive uma chácara em Minas que o cara bem-sucedido era o político corrupto. O fulano era pobre, e aí o fulano, sério? E aí o fulano, ele fez dinheiro e tarará lá a casa do fulano. Então, isso foi antes da Lava Jato. Era bonito ser político corrupto. Era um ideal do eu naquela região. Então, certas questões da lei do pai aí, que depois eu vou trabalhar com vocês, porque está tendo uma dificuldade de separar o que é nome do pai do que é pátrio poder. O nome do pai é a letra X, vai morrer com o umbigo. Nós temos umbigo o resto da vida. Enquanto a gente sair e cortarem o umbigo, a gente vai ter umbigo. Então, o nome do pai está aí, não tem como. O pátrio poder é onde a gente vai poder trabalhar. Até o Joyce, Lacan mostra que o Joyce tinha o nome do pai. Não tem como. A gente não tem nome do pai, agora todo mundo é perverso. Não tem, sim, tem nome do pai. A letra X está no lugar. Agora, o pátrio poder é confuso em certos lugares para a nossa perspectiva. Por isso que violência, porque o país é diferente. O país é completamente diferente. Eu dei aula pelo país praticamente todo, viajei muito. Peguei interiorzão aí, dando aula em congresso de psiquiatria. Você vai para a associada local, e a associada local vem aquele bando de todas aquelas cidadezinhas próximas. E você interage com gente que, inclusive, você aprende uma espécie de quase que um dialeto. Eu me lembro de eu fazendo intervenção na Fiocruz, e um rapaz do Piauí, e ele falando no dialeto local. Ele era um médico inteligentíssimo. E ele brincando, ele ensinando a gente, ele falava e a gente não entendia nada. Era outro mundo. E ele dizia, pois é nesse mundo que eu vivo. Então, é desse mundo que eu venho. Né? Então, a gente tem que ter certa, primeiro, cautela com esse tipo de pessoa. Ela não é, em princípio, não é para dar a ela a chance dela poder entrar em análise em todos os sentidos. Primeiro ela entrou porque ela passou nas condições de analisabilidade, mas agora ela vai ter que entrar nas condições de saber o que é uma sessão de análise. Ligou para você, você é analista. Então ela está falando com um analista. Ela não está falando com um amiguinho. Acabou a amizade. Mas ela conheceu você tanto dentro da internet que aí fazer essa separação é difícil. A outra é mais delicada. A gente ainda vai trabalhar isso um pouco mais, porque agora, por causa do tempo, senão fica muito grande esse vídeo. É a pessoa que recebeu gente de fora, que foi se dizendo analista,
fez uns grupos, ensinou geralmente é Lacan, fala um lacanês complicadíssimo, que se você for separar o parágrafo, não junta lé com cré. E essas pessoas aprendem a fazer um tempo lógico de 5 minutos. O que elas fazem com aquilo, eu não sei. O Lacan fazia entrevistas de 1h30. Ser analista não é isso. Sabe? Tempo lógico não é isso. Tempo lógico tem, né? Viu, concluiu, rua. Agora, em quanto tempo ele vai fazer isso? Às vezes não tem, tanto é que eu falei no outro vídeo, tem dias que você vai falar, olha, eu não entendi nada muito bem o que você falou, porque ele veio com um discurso tão elítico que não vale a pena você ser violento de mexer naquele emaranhado que ele está arrumando para se proteger igual um dreamcatcher. Deixa ele. O máximo que vai fazer, ele vai voltar para casa com o buraco do dente dele lá que ele veio e não quis tratar, volta. Depois um dia ele vai, abre a boca e fala. Agora, as pessoas que se gastaram e se disseram e que estão pedindo ajuda, essas a gente vai ter que ter uma cautela redobrada, porque elas sabem que elas estavam enganando, elas não têm a menor dúvida, como diz Lacan, mulher então sabe tudo. Mas acontece que agora, em tempos de Covid, a verdade, a Létea, desvelou. E aí, o que você faz? A cidade veio te pedir ajuda e você não faz ideia do que faz. Eu disse que eu era mecânico de automóvel, é assim, mas eu só sei consertar bicicleta. Então, a gente vai ter que ter delicadeza, muita delicadeza com a humilhação mesmo que essa pessoa está passando, com a culpa, de certa forma, pela impostura, com o uso que ela fez para enganar, com uma identidade que ela montou lá na cidade dela e que agora, aquela história, quem conhece Lévi-Strauss é o xamã velho quando chega o Quesalit, né? E o xamã velho se acaba. Na verdade, aqui não é que chegou o xamã velho, é que chegou o Covid e que tem uma circunstância real, uma cidade. Então, o pastor que tirava capeta e tudo quanto era doença não tira, o psicoanalista não era psicanalista, e assim por diante. Então, eles estão pedindo ajuda, eles às vezes começam pedindo ajuda por aula. Eu queria ter aula com você, mas como ter aula? Aula de quê, né? Porque para você ter aula, você precisa saber do que você quer aula, né? Se eu ligar para uma professora de filosofia e falar, olha, eu quero a aula do CMD, a parte do Descartes, por exemplo, da demarche cartesiana, da parte não sei o quê, porque eu preciso trabalhar com o Juman, do Jussieu, a bababá, do Lacan e tal, aí você fala com o filósofo. Mas eles nem sabem isso. Ou então eu vou falar do Hegel, olha só, eu quero aquela parte do Hegel para eu poder trabalhar com o eixo, a linha do Lacan, tarará, tarará, tarará. Você, na verdade, você está sabendo o que você está perguntando a um filósofo, um matemático. Escuta, eu estou precisando aprender a fazer esvaziamento de touro, né? Redução de touro, porque eu quero entender isso para poder mostrar como é que a gente faz em termos de teoria, tarará, matematicamente, como é que a gente extrai um formato e tal. Enfim, mas a gente sabe o que está perguntando, eles não sabem nem o que estão perguntando. Então, a gente tem nessa nova clínica, está nascendo uma nova forma de tratar. E outra coisa, as palavras nas regiões têm significados distintos do que a gente tem nos grandes centros. E é importante que você entenda que palavra é aquela.
Porque naquela palavra tem um nó de amarração que vai dar lá no sigma do camarada, da região dele. Aquilo ali é barra pesada. Então você pergunta, o que é isso? O que isso significa? Eu não estou entendendo. Porque você tem que começar a abrir. Você tem que saber com quem você está falando. E isso não é sair da atenção flutuante, não. É dentro da atenção flutuante. Entrou uma palavra esquisita, Você não sabe se é holófrase. Aí é um caso de psicossomática. Você não sabe se é uma coisa regional. Você não sabe se é uma coisa familiar. Você não sabe se foi criado a partir de uma história familiar e aí virou. Tarará. Então, apareceu palavra estranha, puf, segura. Corta o discurso. O que é tal coisa? E assim por diante, tá? E com os nossos colegas, que não são, na verdade, nossos colegas, que, enfim, eram apresentados como tal, muita cautela, minha gente, tá? Então, esse é o quarto vídeo. Ficamos por aqui. Um beijão.